Olá a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos estudando mais um módulo sobre as parábolas de Jesus na nossa escola bíblica de aperfeiçoamento cristão. Na aula de hoje nós vamos ver a parábola das 10 minas, que também é conhecida como parábola das 10 minas e 10 servos. E o nosso texto base para o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, é Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27. Antes de nós lermos o texto, vamos fazer mais uma oração para que Deus nos ilumine e aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra e ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é a espada de dois gumes que penetra o nosso coração e nos transforma. Agora, Deus, nós necessitamos da iluminação do Senhor. Deus, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso cotidiano. Abençoe aqueles que estão ouvindo, ó Deus, essa mensagem, esse estudo, e que o Senhor trabalhe profundamente a cada coração. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27, diz assim o texto. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu 5. A este, o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. E eles responderam, Senhor, ele já tem 10 minas. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Muito bem, a viagem por Jericó estava chegando ao fim. Jesus já tinha realizado muitos milagres e finalmente Jesus e os seus seguidores estavam por adentrar a Jerusalém. E essa é uma data importante. Jesus, ao contar essa parábola, esse contexto, esse momento que ele está vivendo, é muito importante para o entendimento da parábola. Muitos viram Jesus curar, muitos viram os milagres, as palavras, ouviram as palavras de Jesus, e eles tinham acabado de ver Jesus e de ouvir Jesus declarar a salvação na casa de Zaqueu. O povo pensava, então tinha essa expectativa de que o rei assumiria o seu posto e os libertaria das mãos do governo romano. E a verdade é que o povo tinha uma visão muito limitada do que era a manifestação do reino, embora tinham experimentado e visto muitas coisas realizadas por Jesus. E logo depois desse último episódio, já estava tudo preparado para receber Jesus de maneira triunfal na cidade da paz. E mal sabiam que, em mais alguns dias,
o verdadeiro rei seria morto, seria crucificado numa cruz. Mas por enquanto, aproveitando esse contexto, Jesus resolve contar esta parábola, e essa é uma história reveladora e desafiadora. Jesus sabia que o povo não tinha entendido acerca da implicação do reino ou da vinda do reino em termos espirituais. Eles não puderam ver que Jesus não seria, em hipótese alguma, um rei que simplesmente libertaria o povo das mãos do governo romano. Um rei terreno para sanar expectativas impostas pela própria população, pelo povo que vivia naquela época. E para ajudá-los a entender a implicação do reino, o que é que Jesus quer ensinar, ele conta a parábola das minas. E para ajudar na compreensão e nessa implicação do reino, Jesus vai contar uma história muito comum da época. Uma história que tem tudo a ver com a história do povo. Jesus vai contar a história de um governante, de um governo que estava latente na memória daquele povo, e essa história é sobre o governo violento de Arquelau. Embora Jesus aponte para si mesmo, na mente do povo, as figuras que Jesus usa e os personagens que ele usa, na mente do povo, o povo vai lembrar dessa história que eu vou contar para você. Essa história é sobre um governante, sobre questões políticas no ano 4 a.C. Durante a festa da Páscoa, o povo de Israel passa por um período muito turbulento, passa por situações extremamente complexas. E o rei Herodes havia morrido já, um pouco antes da festa da Páscoa, e ele deixa um testamento onde ele aponta um sucessor, no caso, Arquelau era o seu sucessor. E Arquelau não podia governar se César não aprovasse. Antes que Arquelau viajasse a Roma, houve uma grande confusão por parte desse governante ou desse futuro governante. Começou uma guerra sangrenta e sem precedentes. E Arquelau então ordena que todos os judeus voltassem para suas casas. Arquelau vai a Roma, mas os seus soldados ficam no comando, e muitos tumultos estão acontecendo. Arquelau tem pressa para ir até César e ser coroado, pedir a aprovação de César para ser coroado rei e governador, porque naquela época o governador tinha o poder de um rei. Não deu tempo. Arquelau foi denunciado por alguns deputados da época, acusado de uma guerra sanguinária, uma guerra terrível, de fazer coisas aí extremamente violentas, e a história diz que quase 3.000 pessoas morreram no pátio do templo em Jerusalém. Além disso, milhares de judeus em Roma apoiaram esses deputados. Esses judeus se levantam contra Arquelau e pediram a César que o governo fosse repassado aos outros governadores e não a Arquelau. César ainda deu a Arquelau poder sobre algumas cidades, mas como eu disse, esse poder que Arquelau recebeu já deu a ele, entre as pessoas, o poder de um rei, um poder chave para poder fazer o que ele bem entendia. Depois de reinar algum tempo, a Idumeia, Samaria e a Judéia deixou de estar sob o governo de Arquelau e passou aos governadores, porque Arquelau foi considerado o governante mais odiado entre o povo. Ele retirou os direitos das pessoas, ele matou pessoas, ele alterou a taxa de impostos. Por isso, foi um governador extremamente violento, um governante violento. E essa história e essas recordações estão vivas, como eu disse, na mente do povo que Jesus está contando a história. O público em que para quem Jesus está contando essa história, quando Jesus começa a falar sobre as 10 minas e os 10 servos, e usando algumas imagens e personagens, na mente do povo vem a figura de Arquelau. Mas Jesus tem uma intenção, e ele quer ensinar algo importante para nós, e também tinha intenção de ensinar ao povo daquela época. Primeiro personagem, nessa construção da parábola, Jesus vai usar figuras e personagens, e o primeiro deles é o homem nobre. O texto diz, Jesus começou a contar a parábola. Certo homem nobre partiu para uma terra distante,
a fim de tomar posse de um reino e voltar. Novamente, na mente do povo, a figura de Arquelau vem, aquele episódio no ano 4 a.C. vem à tona, e eles estão pensando no massacre que aconteceu no pátio do templo. Por quê? Porque Arquelau também ausentou-se para ir a Roma na tentativa de tomar posse de um reino. Um reino, na expectativa do povo, um reino militar, um reino que cessaria as guerras, um rei que tiraria o poder das mãos do governo de Roma. Mas quando Jesus diz certo homem, e é isso que nós precisamos nos atentar no texto, é que ele aponta para si mesmo. O homem nobre, nessa passagem, é o próprio Cristo, que ainda está se aproximando de Jerusalém, montado num jumento, vai ser aclamado com ramos. Dias depois, na quinta-feira, vai ser preso por soldados no Getsêmani, e na sexta-feira vai ser pendurado e morto na cruz, para no domingo ele ressuscitar com poder e glória, e 40 dias depois ser assunto aos céus. E eles estão ouvindo essa história, relembrando tudo o que aconteceu na história do povo por mãos de Arquelau. As pessoas ainda achavam que o rei que estava para chegar iria libertá-los do governo, das mãos de Roma. Mas aqui já tem uma verdade confortadora. Diante de vários poderes no mundo hoje, diante de várias situações em que nós vemos que as pessoas colocam confiança na política, nas ideologias, em pessoas, no dinheiro, em várias outras questões, no poder, no status. Para nós essa verdade é confortadora, porque é Cristo, o homem nobre, que está reinando sobre tudo e sobre todos. E enquanto ele não volta, ele foi assunto aos céus, enquanto ele não volta, há um plano de salvação sendo executado. Há um plano de Deus sendo executado na história, no qual a igreja, eu e você, tem participação ativa e constante. Nós não confiamos em homens, em carros, em cavalos ou em qualquer outra coisa, em promessas vazias. Nós confiamos no homem nobre, no rei, que é todo poderoso, que é confiável e eterno. E o seu reino é glorioso. A promessa desse reino é de libertação, não das mãos de Roma, mas a libertação desse mundo pecaminoso, desse estado de pecado, a libertação da nossa própria rebelião. E nós temos agora livre acesso ao Senhor por causa desse homem nobre, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é este homem nobre, confiável, eterno, imutável, poderoso. Mas há uma segunda imagem, um segundo personagem que Jesus utiliza nessa parábola. O texto nos apresenta os 10 servos e as 10 minas. E o texto diz: chamou 10 dos seus servos, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociem até que eu volte. O interessante é que uma mina representa o valor aproximado de 9 a 20 dólares. Mais ou menos é o valor que os comentaristas colocam como valor aproximado de uma mina. Ou seja, a mina tem um valor especial. Ela representa um valor. E o rei tem uma expectativa clara. O homem nobre veio, saiu de sua terra, foi tomar uma posse de um reino e vai voltar. E ele deu uma instrução. Ele tem uma expectativa. Olha, é como se ele dissesse para nós, é como Jesus dissesse para nós: eu espero que vocês saibam administrar bem essa pequena quantia, é verdade, mas para obter lucro, façam multiplicar esse recurso que eu coloquei nas suas mãos. É isso que Jesus está dizendo. A instrução é essa: negociem, multipliquem. E aqui é usada uma linguagem da época muito comum no comércio, muito comum no cotidiano. Alguns investiam com mais riscos, outros faziam negócios, outros simplesmente colocavam na poupança na época, né, ou na aplicação, no banco. Mas é certo que os servos aqui tinham responsabilidade sobre as coisas
do seu senhor. O senhor muitas vezes deixava alguns recursos, alguma coisa importante nas mãos do servo para bem administrar. E a parábola é interessante que ela relata 10 servos, 10 minas. E esse número é muito emblemático na Bíblia, porque o número 10 na Bíblia, ele conota a ideia de totalidade. Ou seja, Jesus aqui ele está inserindo todos os seus discípulos. Jesus está inserindo a mim e inserindo a você. Quando ele diz, olha, negociem, multipliquem essas minas. Ele está dizendo para mim e para você, olha, eu deixei uma responsabilidade para vocês. E conforme o texto, as minas representam esse valor financeiro e os servos deveriam negociar, fazer render esse valor. Nós vamos ver a implicação disso. O que essas minas representam? O que Jesus quer de mim e de você quando ele diz multipliquem, negociem? Será que ele está falando para multiplicar o meu dinheiro, o seu dinheiro, os nossos recursos, aquilo que ele tem nos dado? Você vai perceber que isso tem muito a ver com o nosso chamado e a nossa vocação no final, em algumas aplicações. Mas Jesus continua. Jesus usa também aqui a figura dos concidadãos. O verso 14 diz, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Mais uma vez, relembrando, Arquelau saiu do seu palácio, foi para Roma, ausentou-se e deixou alguns servos. E ele tinha a expectativa de ser coroado rei. Na mente do povo, na expectativa do povo, Jesus está falando para eles, eles estão pensando em quem? Nesse governante, em Arquelau, que também tinha concidadãos, que também sofreu resistência, porque os judeus se levantavam, os deputados da época se levantaram para derrubar Arquelau por causa da sua violência em governar. Mas é interessante que Jesus parece dizer o seguinte, eu também deixei muitos servos. E essa é a implicação e o entendimento para nós, leitores finais da Bíblia. Jesus parece dizer, deixei muitos servos, o meu povo, pelo qual me fiz homem, pelo qual desci até a terra, e este povo me rejeitou. O povo que me aclamou com ramos é o mesmo que grita, matem-o, crucifiquem-no. Parece que Jesus está dizendo isso, olha, tem pessoas que vão me odiar, tem pessoas que não vão gostar de mim, que vão virar as costas para mim. Jesus então insere na história esses concidadãos para mostrar isso para nós. O que Jesus parece dizer é que eu e você também, por sermos seguidores dele, nós vamos sofrer também perseguições, vamos ser odiados, ultrajados por muitos. Mas há uma verdade confortadora também nessa parte da parábola. Porque o texto diz, e a história diz, que Arquelau foi derrubado do poder. Os judeus se levantam, os deputados se levantam, por tudo que Arquelau fez, ele é derrubado do poder. Aqui nós temos uma implicação importante. Jesus, por outro lado, não pode ser derrubado do poder, porque a cruz está vazia. O Jesus, o Rei do reino, está vivo e reinará para sempre. Mesmo que nós possamos passar por perseguições, sermos odiados por causa do nome de Jesus, é certo que nossa vida sob o senhorio desse Rei poderoso e maravilhoso, nós temos um lugar seguro. Ele preparou um lugar para nós no céu, na eternidade. Por isso enche o nosso coração de esperança, porque a nossa vida não está fadada aos acontecimentos dessa terra. Embora nós passemos por situações como essa, pessoas que vão nos odiar, pessoas que vão nos ultrajar, falar mal, por causa do nome de Jesus, o Senhor Jesus, se Ele não nos libertar agora de todos esses sofrimentos, certamente nós seremos libertos quando Ele voltar e buscar a sua igreja, e nós vamos morar com Ele no céu. E isso é o que deve gerar entusiasmo, perspectiva
e motivação ao nosso coração. Mas há um quarto elemento aqui, uma quarta figura. Jesus vai apontar a volta do rei. Jesus vai falar sobre o retorno desse homem nobre. E os versículos 15 a 23, ele vai relatar exatamente isso. E aqui começa o acerto de contas. Começa o acerto de contas com os 3 servos com os quais ele deixou as minas. E o primeiro se apresentou e disse: Senhor, sua mina rendeu 10. E o Senhor lhe disse: muito bem, você vai ser responsável por 10 cidades. O segundo: Senhor, a sua mina rendeu 5. Muito bem, você terá autoridade sobre 5 cidades. E ao terceiro, ele disse: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Eu guardei embrulhada no lenço. Perceba, a atitude do terceiro servo tem um porquê. E o verso 21 vai dizer: porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O medo impediu o terceiro servo de colocar a mina para investir, para fazer render. Ele sabia que o rei era exigente e com pouca paciência, podemos assim dizer. Ele temia a dureza do rei e ele achou que simplesmente devolvendo a mina, o rei o deixaria em paz. Só que, se ele acreditasse nas características do rei, ele deveria pelo menos ter tentado alguma coisa. Ele foi incapaz de pelo menos ir ao banco e depositar esse dinheiro ou esse valor. Algo tão simples, ele foi incapaz de fazer algo o mais simples. Esse servo não fez. E o rei, agora agindo como juiz, afirma para o terceiro servo que ele será julgado. Ele deveria pelo menos ter depositado esse dinheiro. Sabe qual é a implicação aqui, irmãos? Eu fiz um curso lá em Cascavel, faz uns anos atrás, sobre pequeno grupo, célula, com o pastor Matias Quintela, da IPI. Pastor já de idade, mas que tem muitas ovelhas pelo país todo. Ele é uma pessoa extremamente influente, um servo de Deus que frutificou muito na obra do Senhor. E ele foi dar esse curso para nós, e ali ouvindo ele, e ele disse o seguinte: no reino de Deus, nós não somos voluntários, mas discípulos vocacionados. No reino de Deus, nós não somos voluntários, mas discípulos vocacionados. Eu não estou sendo contra a atividade voluntária de pessoas que se envolvem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no reino de Deus, o nosso serviço não é voluntariado. Nós realizamos o que realizamos porque nós entendemos o nosso papel como discípulos do Senhor. E essa é a implicação. O terceiro servo não foi capaz de fazer o simples, com o mesmo recurso que foi dado aos outros. Então, vocação sempre remete ao chamado, obediência, amor, fidelidade. Voluntariado conota a ideia de eu vou fazer quando eu quiser. Eu vou fazer quando der para mim. No reino, nós precisamos entender isso. No reino de Deus, a minha agenda é a agenda de Deus. Por isso que aqui já tem uma implicação e uma aplicação para nós. Mas vamos continuar. E o texto continua, o versículo 24 a 27, ainda sobre a volta do rei, desse homem nobre, que para nós, leitores, é Cristo Jesus, é o nosso Senhor. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Jesus dizendo que o terceiro servo teria que sofrer as consequências. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas a que não tem, até o que tem lhe será
tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, está falando sobre os concidadãos, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Como assim dar outra mina ao que já tem 10? Para entender, precisamos compreender o simbolismo da parábola. O rei aqui queria fazer um teste com cada um dos servos. A parábola, abre um parênteses aqui, a parábola não fala o que aconteceu com os outros 10 servos. Provavelmente eles lucraram alguma coisa com os seus negócios. Mas Jesus faz questão de usar apenas os 3 primeiros. O rei estava testando a fidelidade de cada um e recompensaria cada um deles. Um ficou com 10, outro com 5. Pela fidelidade, o primeiro servo também ficou com a mina, ou o recurso, o dinheiro do terceiro. Desse modo, toda a relação com o terceiro servo aqui no texto é cortada. Jesus deixa claro isso. O rei investe a responsabilidade retirada do terceiro para dar ao primeiro servo. O dinheiro na parábola deve ser entendido de maneira simbólica, é o que o texto está propondo, entendido como responsabilidade. E para a gente compreender melhor o que essa parábola tem a nos ensinar e quais são as aplicações dessa parábola para nós, nós precisamos entender, como já disse lá no início, desse intervalo entre a vinda de Jesus até nós, a sua morte, a sua ressurreição, e ele então é assunto aos céus, é levado aos céus. E ele prometeu que um dia vai retornar. Ele é este homem nobre que saiu de uma terra distante, veio até nós, morreu, ressuscitou e agora está sentado à direita do Pai e prometeu que vai voltar. E nesse intervalo, essa é a grande aplicação dessa parábola para nós. É a ação da igreja que deve ser realizada neste intervalo, neste grande plano que Deus está trabalhando na humanidade, esse grande propósito dele para a humanidade, e a igreja tem participação ativa nesse intervalo entre a ida de Cristo aos céus e o seu retorno que está próximo. Assim como Arquelau foi e retornou de Roma, Jesus veio até nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e breve voltará. E nesse texto há uma expectativa de um reino que seria instaurado na mente do povo. Um reino terreno, um reino que livraria das mãos de Roma, que cessaria ali todos os males contidos na época. Na mente do povo é essa. Mas nesse texto, esse reino é muito além. Na verdade, na Bíblia Sagrada, esse reino é além dessa expectativa humana. É o reino de Deus. A obra de Jesus não diz respeito a uma obra política, nacionalista ou algo parecido, conforme a expectativa do povo. A implicação do reino e o reino de Deus é exatamente essa. O reino de Deus existe no presente, ou seja, ele já chegou na pessoa de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15, diz isso. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. É isso que Marcos está falando. Mas próximo é uma expressão espacial e não temporal. O reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo. Ele implementou este reino, ele veio até nós, implementou o reino chegou em Jesus. Mas a concretização do reino se dará em plenitude no retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Na consumação, na glorificação, esse reino será plenamente concretizado. E essa compreensão do reino de Deus, e que chegou em Jesus Cristo, ele já está entre nós, é crucial para a nossa prática cristã, para a nossa vivência cristã, para a nossa ação como igreja de Deus no mundo. Então, percebendo a ação da igreja, Jesus estabeleceu o seu reino aqui, e este reino continua aqui. Como isso? Através da igreja. E a gente consegue perceber que a palavra de Deus diz que a igreja é o povo
do reino. Ou seja, a igreja está sob o senhorio de Jesus Cristo. Se Jesus instaurou esse reino, nós estamos agora sob o poder deste reino, sob o senhorio deste reino que é Jesus Cristo. Efésios 3, de 8 a 12, diz que é por meio da igreja que o governo de Jesus, o reino de Deus, se manifesta entre os homens. E é através da igreja que o reino continua nesse grande intervalo entre a ida de Jesus e o seu retorno, se mostrando ativo e presente no mundo. Como que este reino se manifesta? Um dos exemplos práticos é com a ordem de Jesus, com o cumprimento da ordem de Jesus. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Essa é uma maneira de nós manifestarmos o reino, de nós ampliarmos o domínio deste reino no mundo, porque fazendo novos discípulos e outros discípulos fazendo outros discípulos, nós estamos ampliando o reino de Deus e trabalhando nesse grande plano de Deus em restaurar todas as coisas, nesse grande plano em execução de salvação de todo aquele que nele crê. E percebam, se o reino foi inaugurado em Cristo, isso significa que a nossa vida é uma vida do reino. Isto é, ela está em submissão a Jesus e o governo de Jesus. Portanto, queridos, o reino não é algo abstrato. Nós já desfrutamos, experimentamos das realidades que há no céu, na terra, porque Jesus veio, Jesus deixou o Espírito Santo em nós, Jesus habitou entre nós. Por isso que nós, quando oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo, Senhor, que as realidades que há no céu, que a autoridade do Senhor, que o poder do Senhor se manifeste por meio de nós aqui na terra. E isso tem implicações em nossa missão. Se já manifestamos as realidades do reino em nós, isso significa que a autoridade que estava sobre Jesus também está sobre nós, o povo de Deus. Portanto, a igreja é o povo do reino de Deus, isso deve ficar claro. E como representantes de Deus na terra, precisa expressar a autoridade e o poder do reino aqui e agora, enquanto Jesus não volta. Porque muitos ainda precisam entender e passarão a participar também deste povo do reino, serão integrados ao povo do reino. Então nós precisamos proclamar o evangelho, fazer discípulos, mostrar ao mundo que há um reino maior, que há um rei governando sobre tudo e sobre todos e sobre a sua igreja, que sou eu e você. Mostrar ao mundo que há um reino e uma nova autoridade em exercício. Há uma frase importante de Michael Gorin em Igreja Missional na Bíblia, um livro muito importante, um excelente livro, inclusive, e ele diz o seguinte, exatamente sobre essa manifestação do reino por parte da igreja do Senhor. Os membros do reino, o Israel restaurado, são, portanto, chamados a viver como luz para as nações e são divinamente capacitados para cumprir sua missão. A eles é concedida a restauração do seu relacionamento com Yahvé em Cristo, o perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo, um novo coração, tudo isso para que eles vivam como luz no meio das nações. Portanto, queridos, o Rei Jesus deixou em nossas mãos as minas. Deixou para nós responsabilidade. E aqui a gente pode entender de várias maneiras. As minas como a palavra a ser proclamada, a ser multiplicada, e também os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que Ele nos capacitou para usarmos de maneira a manifestar este reino maravilhoso na terra. Jesus deixou esses recursos e neste intervalo nós temos que usá-los para a glorificação do Senhor. Em Romanos 12, 3 a 6 diz que nós recebemos dons da parte do Senhor. Nós temos uma responsabilidade administrar bem esses dons. Jesus, a partir da terra, dotou os seus seguidores de dons e talentos. E ele conta
comigo e com você para participar desse plano de redenção. E concluindo, quero deixar 5 considerações para vocês acerca dessa parábola. 5 aplicações, considerações. Como discípulos de Jesus, devemos manifestar a vida do reino. Essa é uma verdade crucial. Isto é chamado, não voluntariado, conforme Marcos 10, 45. Eu vim para resgatar, dar a vida a muitos e resgatar a muitos. No reino de Deus, você tem uma tarefa, uma posição, um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. João 15,16 diz que nós precisamos dar frutos e muitos frutos, frutificar no reino de Deus. Deus também te projetou para que sua vida faça diferença. Ele nos libertou das trevas para a luz, para sermos luz onde nós passarmos. Servir é uma consequência natural daquilo que eu entendo que sou no Senhor. Sou servo capacitado por Deus. Nós devemos também usar os nossos dons e talentos, porque o Rei do Reino nos pedirá contas. E esta é uma prestação de contas individual. No reino, tudo é coletivo. Todo o nosso trabalho é coletivo. Mas a prestação de contas, ela é individual. Mas também nós devemos servir com nossos dons e talentos, porque haverá uma recompensa. O nosso serviço glorifica a Deus. Colossenses 3, 23 e 24 diz isso. As obras de nossas mãos serão recompensadas por Cristo Jesus. Por isso, guarde isso, Cristo voltará. Aguardamos com expectativa o seu retorno. Ele mesmo recompensará as obras de nossas mãos e também manifestará o juízo e condenação para os que rejeitam o seu senhorio. E Apocalipse 1, 5 e 6 diz que o Senhor Jesus, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes no mundo para servir para o Pai, e a Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e aplique melhor essa palavra ao seu coração. Sejamos, daqui em diante, cada vez mais um povo do reino que participa da grande missão de Deus na terra. Que Deus te abençoe.